Pessoal, boa tarde. Vou iniciar aqui mais uma videoaula para vocês. Hoje, finalizando nosso conteúdo, amanhã nós teremos a prova. Será uma prova bem tranquila. Tudo que nós vimos está na apostila. O material foi disponibilizado para vocês, né? Todos os slides. E no mais, o que vocês precisarem vai estar na apostila. A prova é um conteúdo tranquilo, vocês vão ter um tempo para estar respondendo. E assim, o que eu quero mesmo de vocês é que vocês levem tudo que a gente comentou em sala de aula, tudo que a gente discutiu sobre a importância desses cuidados, né, da criança e da adolescente, a importância do técnico de enfermagem nesses cuidados, né? Hoje a gente tem visto aí o coronavírus ele veio para virar a gente de, de pés à cabeça e essa onda eu acredito que ela não é em vão, né? A gente acaba tendo muito aprendizado e uma delas é a valorização dos profissionais de saúde, né? Por muito tempo, sempre, na verdade, houve essa desvalorização e com esse Covid, com essa pandemia, só veio para mostrar que realmente nós somos muito importantes para a sociedade. O papel que a gente faz não são todas as profissões que estariam ali lutando como nós por esses pacientes. Então a gente tem que ser valorizado, as pessoas têm que nos respeitar, valorizar financeiramente, profissionalmente. Os governadores eles têm que ver que nosso papel ele é um papel essencial e a gente, infelizmente, é uma luta constante, diária, na busca dessa valorização. O cuidado que a gente tem que ter é muito grande, né? Isso de ficar em casa, desse controle horizontal, ele é muito importante. Somente aquelas pessoas que não tem como mesmo de estar trabalhando, né? Nós da saúde somos equipe à frente e então a gente não para, né? E aqueles também que não podem desfrutar da companhia de suas famílias dentro de casa para estar enfrentando isso. Então, todo o resto deveria ficar em casa, sim. Hoje eu vou finalizar falando um pouco sobre os cuidados de enfermagem na administração de medicamentos. Por que que é tão importante, né? Eu até falei isso no início do curso para vocês. Quando a gente lida com vidas, a responsabilidade ela é muito maior do que qualquer outra profissão. Se um técnico em informática ele mexe com o computador, e o computador tem algum problema, alguma peça quebra, é um computador a menos. É um problema material, mas que normalmente consegue-se reverter a situação. Se não, é um computador apenas a menos. E para nós não, nós lidamos com vidas, né? Então, se eu como técnico, eu como enfermeiro, eu como médico, eu como profissional da saúde, se eu cometer algum erro, é uma vida que está sendo perdida. E muitos erros acontecem. A gente já está acostumado a ver na televisão todos os dias falando sobre isso, sobre esses erros que acontecem, né, dentro de hospitais e principalmente em administração de medicamentos. Por isso é tão importante o técnico também, gente, ter conhecimento sobre medicamento. A gente tem que conhecer, né? Você não vai saber tudo sobre o remédio, mas o remédio que você for
aplicar, né, administrar, você tem que saber pelo menos para que serve e a dose correta, a via de administração, né? Porque o médico ele também erra. E como erra? E em muitos casos vai estar a dosagem errada lá. E se você não souber que está errado, você vai aplicar aquele medicamento, vai administrar o medicamento. E se esse paciente vier a óbito, adivinha para quem que vai sobrar todo o transtorno? É para o técnico, é para o enfermeiro. São para as pessoas consideradas, entre aspas, de poder menor, né, dentro de uma equipe. Infelizmente, isso acontece. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então, essa administração de medicamento, para ela ser segura, o profissional de enfermagem ele tem que ter muita responsabilidade, né? Então, ele como eu falei, tem que ser responsável pela compreensão dos efeitos da droga, pelo preparo e administração correta, pela monitoração da resposta do paciente e pelo auxílio do paciente na autoadministração correta. Tem que ter essas orientações para esse paciente e tem que ter esse conhecimento por nossa parte para que, se algo de errado acontecer, nós estarmos preparados para lidar com essas situações. E para isso existem algumas, a gente fala, são 6 certos, né? O que são 6 certos? Técnica certa, paciente certo, droga certa, dose certa, hora certa e via de administração certa. Então, o que a gente tem que fazer é sempre observar, atentar para que todos esses 6 estão corretos. Por exemplo, eu chego no hospital, normalmente, o que a gente tem que fazer antes de verificar, antes de administrar um medicamento? É muito engraçado, tem vezes que você chega bem assim, você é o seu Francisco? Ele fala, sou. E depois que você administrou o medicamento, você vai ver que ele não é seu Francisco. Gente, mas você não falou que era seu Francisco? Gente, acontece muito. Às vezes, pacientes mais idosos que não ouvem direito confirmam. Pessoas que estão nervosas no momento confirmam. Então, o que, que você deve fazer? Boa tarde, meu nome é tal. Qual o seu nome? Ah, Francisco. Ah, tá. Olha o leito, viu a prancheta, tá tudo certinho. Confirmou com ele, confirmou com o familiar que tá ali presente. Aí sim você vai administrar. Agora, você não pode tender para uma resposta. Não pergunte só para ele confirmar. E todo o resto, o paciente sendo certo, todo o resto você tem que verificar se o médico prescreveu certo para o paciente, a dosagem que está lá naquela prescrição, qual o horário, qual a técnica, qual o local de administração. Então, tudo isso é muito importante para administrar qualquer tipo de medicamento, seja em criança, em adolescente ou em adulto. Só que na pediatria, para as crianças, a gente tem um cuidado ainda maior, porque qualquer dosagem, maior um pouquinho que seja, pode levar até a óbito essas crianças, né? Então, os cuidados, eles têm que ser minuciosos. Por exemplo, durante o período de internação, é de responsabilidade da enfermagem o preparo e a administração de medicamentos, bem como a orientação ao acompanhante sobre a forma correta de administrar. Caso o tratamento seja domiciliar, né, também fazer essa orientação desses 6 certos que a gente colocou aqui.